Boa noite, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha. Vamos continuar em mais uma correçãozinha da prova de Física. Vamos lá com a nossa EFON 2017, beleza? Bom, então a nossa primeira questão de número 21, fala o seguinte: um pêndulo simples de comprimento L está fixo ao teto de um vagão de um trem que se move horizontalmente com aceleração A. Assinale a opção que indica o período de oscilação do pêndulo. Então vamos lá para a nossa questão 21. Galera, o período de oscilação de um pêndulo tem a seguinte fórmula: 2π raiz de L sobre G. Porém, se você quiser o caso mais geral, que é para o caso de um pêndulo estar acelerado, aí a fórmula é a seguinte: 2π raiz de L sobre a aceleração resultante. No nosso caso, como além da aceleração do vagão você tem a aceleração da gravidade, essa aceleração resultante a gente tira por Pitágoras, que vai ser A ao quadrado mais G ao quadrado, já que a gente está falando de soma vetorial. Então a aceleração resultante é raiz de A2 mais G2. Daí você tira a fórmula do período, que é 2π raiz de L, não é isso? Sobre a nossa aceleração resultante, que é raiz de A2 mais G2. Tranquilinho? Dá pra gente dar uma melhorada nisso. Então vai ficar 2π raiz de L ao quadrado sobre raiz de A2 mais G2. Então, nosso período será 2π raiz de L ao quadrado sobre A2 mais G2, tudo isso elevado a meio, já que é raiz. Belezinha até aí, galera? Tudo tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá para a nossa questão de número 22, que fala o seguinte: um cilindro isolado termicamente por um pistão de peso desprezível em um cilindro isolado termicamente por um pistão de peso desprezível encontra-se 30 gramas de água a uma temperatura de 0 graus Celsius. A área do pistão é 512 centímetros quadrados, a pressão externa é 1 atm. Determine a que altura aproximadamente eleva-se o pistão se o aquecedor elétrico que se encontra no cilindro desprende 24.200 joules. Galera, então tem um aquecedor que vai liberar 24.200 joules para essa amostra aí de 30 gramas de água que se encontra a 0 graus Celsius. Então, vamos ver o quanto vai vaporizar dessa água, porque é esse vapor, tratado como gás ideal, que vai erguer esse pistão aí. E aí, para esse vapor, considerado gás ideal, a gente vai aplicar PV igual a nRT. Tranquilinho até aí? Então, esse calor vai ser usado para levar a água até 100 graus Celsius, então MC é Δθ, mais vaporizar uma partezinha, então M vezes latente de vaporização. Então você vai ter aí um nosso 24.200, isso vai ser MC Δθ, então deixa eu ver o calor específico da água de AD, então vai ser 30 vezes 1 de 0 a 100 vai ser 100, temos que passar isso aqui para joule, mais o latente de vaporização que também deu, então M' vezes 540 vezes 4,2. Então você vai ter aqui 24.200, isso vai ser igual 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 12.600, mais 54 vezes 42, galera. Isso aqui vai ser 54 vezes 42 vezes M'. Então, 54 vezes 42 M', 24.200 menos 12.600 dá
11.600, não é isso? Acho que dá 11.600, galera. Então, o nosso M' será 11.600 dividido por, agora 54 vezes 42. Vou ter que fazer na calculadora aqui rapidinho, galera. 54 vezes 42 dá 2.268. 2.268. Agora vamos ver 11.600 dividido por 2.268. 2.268. Isso dará aproximadamente 5,1 gramas. Belezinha? Agora a gente vai pegar isso daí e vai aplicar no PV igual a NRT. Só que faltou espaço agora, galera. Então a gente vai ter que... Para cá também não dá. Vamos tentar botar aqui em cima. Então vamos lá, já que a gente já resolveu a primeira. Então a gente vai fazer aqui, ó. P vezes V igual a N vezes R vezes T. A pressão é de 1 atm. O volume é a área da base vezes a altura. O N é Mzinho sobre Mzão vezes R vezes T. Belezinha? Então, você vai ter a área da base 512, só que está em centímetro quadrado. Ele quer a resposta em centímetro, então tá beleza. Então, vezes H, lembrando que isso aqui está em centímetro cúbico, a gente vai ter que passar para decímetro cúbico, que é litro. Então, vezes 10 a menos 3, vezes a massa molar, que é 18, isso é Mzinho, vezes o R, 0,082, vezes o T, que é 100 graus Celsius, né? Que é quando acontece a vaporização, mais 273, então vai dar 373. Então, esse H aqui, galera, agora a gente vai ter que pegar na calculadora para ver quanto que dá essa historinha aí. Então, vai ficar 5,1 vezes 0,082 vezes 373. Isso dividido por 512, dividido por 18. Isso vezes 1000. Isso dá aproximadamente 17 centímetros. Então, 17 centímetros. Tá lá a resposta correta, a letra C. E a anterior, galera, foi a resposta correta, a letra D de dado. Espero que todo mundo tenha entendido. Então a gente descobriu quanto de vapor foi produzido. Esse vapor se expandiu, foi tratado como gás ideal, e aí jogamos no PV igual a NRT. Tranquilinho? Vamos lá para a próxima questão. Então vamos para a questão de número 23. Então vamos lá. 23 ele fala o seguinte: um fio de resistência 5 e 2,4 metros de comprimento forma um quadrado de 60 centímetros de lado. Esse quadrado é inserido por completo com velocidade constante durante 0,9 segundos em um campo magnético constante de 10 Tesla. Então, galera, vamos lá. A intensidade de corrente que se forma no fio é I1. O que ele está falando? Que à medida que você vai introduzindo essa espira quadrangular no interior de um campo, vai variando o fluxo através dela. Variando se o fluxo, surge uma DDP. Essa DDP gera uma corrente induzida, que ele chama de I1. Inclusive, dá até para a gente calcular esse I1. Esse I1, pela primeira lei de Ohm, é U sobre R. Esse U é a nossa FEM, ou DDP induzida. E nós já aprendemos, para o caso de uma espira se movendo perpendicularmente ao campo, que ela é LBV. Ou seja, legião da boa vontade, dividido pelo raio. Então, nosso I1 será, o comprimento aí vai ser 0,6, que a gente passa para metro, o campo é 10 Tesla, a velocidade ele deu aí, durante 0,9 segundos,
É isso? Então vai ser ΔS dividido por ΔT. E isso dividido pela resistência, que é de 5. Beleza, galera? Então essa historinha aqui, agora a gente vai ter que fazer essa conta e ver quanto dá isso. Isso aqui será 10 vezes 0,6 é 6. 6 vezes 0,6 dá 3,6. 36 por 9 dá 4. 4 por 5, não é isso? 0,8 amperes. Então tá aí o nosso I1. Belezinha, galera. Então vamos continuar. Tá aqui I1 que a gente vai precisar. Outro fio reto de 2 metros de comprimento possui uma intensidade de corrente I2 quando imerso em um campo magnético constante de módulo 10 Tesla. A força magnética que atua no fio possui módulo 8 newtons. A direção da força é perpendicular do fio e a direção do campo magnético. Então, força magnética atuando sobre um fio é B-I-L. Substituindo a nossa força magnética atuante 8, o campo é de 10, o I ele chama de I2, né, que é a corrente que surge nessa nova situação, e o comprimento do fio 2. Então, o nosso I2 será 8 dividido por 2, 4, por 10, 0,4 amperes. E aí ele quer a razão entre I1 e I2. Então, dividindo I1 por I2, você vai ter 0,8 dividido por 0,4, que dá 2. Então, respostinha correta, a letra D de dado. Vamos lá para a nossa questão de número 24, que fala o seguinte. Em um dia muito quente, em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius, o senhor Aldemir pegou um copo com volume de 194 centímetros cúbicos de suco à temperatura ambiente, ou seja, 30 graus, e mergulhou nele 2 cubos de gelo de massa 15 gramas cada. Ou seja, galera, pode imaginar como um cubo só de 30 gramas. O gelo estava a menos 4 e fundiu-se por completo. Beleza. Supondo que o suco tenha o mesmo calor específico e densidade que a água e que a troca de calor ocorra somente entre o gelo e o suco, qual a temperatura final do suco do senhor Aldemir? Assinala a alternativa correta. Bom, galera, como é troca de calor, somatório dos calores trocados tem que ser igual a 0. Então, o calor cedido pelo suco mais o calor recebido pelo gelo tem que dar 0. Só que esse gelo, galera, estava a menos 4, foi até 0, então aí já tem um Q. Chegando em 0, se derreteu completamente, outro Q, agora um Q latente, e foi de 0 até uma temperatura que nós queremos calcular, então outro Q. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. O Q cedido pelo suco mais o Q recebido pelo gelo, esse aqui, ó, vai dar origem a outros 3, mais o Q recebido durante o processo de fusão, mais o Q recebido da água proveniente da fusão, tem que dar 0. Belezinha, galera? Então, vamos lá tentar organizar isso aqui. Vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Então, vou começar aqui do lado esquerdo, tá, galera? Aqui, para o suco, vai ser MC delta teta. Então, vamos lá, galera. Então, MC delta teta para o suco. Então, M vezes C, mandou tratar como se fosse água. Então, MC vezes a variação de temperatura, que é final menos inicial, mais o que foi absorvido pelo gelo, galera. Então, você tem 30 gramas, então aqui vai aparecer 30, aqui 30, aqui 30. Então, eu vou botar em evidência 30. Agora, calor específico do gelo é meio, variação de temperatura de menos 4 até 0 é 4, mais M vezes latente de fusão, que é 80, mais, agora esse gelo virou água, MC delta teta, MC delta teta, que é final menos inicial, que é 0, igual a 0. Belezinha? Então, vamos lá fazer essa distributiva aqui. Então, vai ficar 194 teta menos, vamos lá, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 9, 27, 28, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5, mais
Metade de 4 é 2, vezes 30, 60, mais 2.400, mais 30 θ igual a 0. Então, 194 mais 30, isso dará 324 θ. Isso será 5.820 menos 2.460. Então, 324 θ será igual a 3.360. Então, nosso θ, agora vamos lá para a nossa calculadora, galera. Deixa eu fazer a continha aqui. 3.360 dividido por 324. Isso dá 10,3. Então tem alguma coisa erradinha aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui. 194. Mandou considerar o supro d'água, MC delta θ. Final menos inicial. Certinho. Aqui o gelo 2,30. MC, calor específico do gelo delta θ de menos 4 até 0. Mais MV0 mais MC delta θ. Então, 260, 8 vezes 3, 24, 30 θ, 3 vezes 4, 12 vai 1, 3 vezes 9, 27, 28, 1, 2, tá, tudo direitinho. 194 mais 30, já achei o erro, galera. 194 mais 30 é 224, então aqui é 224, então aqui 224. Agora vamos refazer essa continha aqui. 3360 dividido por 224. Isso dará 15. Agora sim. Então 15 graus Celsius. Resposta correta. Letra D de dado. Vamos prosseguir, galera. Vamos lá para a questão de número 25, que fala o seguinte. Uma partícula com carga elétrica de 5 vezes 10 a menos 6 coulombs é acelerada entre duas placas planas e paralelas, entre as quais existe uma DDP de 100 volts. Por um orifício na placa, uma partícula escape penetra em um campo magnético de indução magnética uniforme de valor igual a 2 vezes 10 menos 2 Tesla, escrevendo uma trajetória circular de raio igual a 20 centímetros. Admitindo que a partícula parte do repouso de uma das placas e que a força gravitacional seja desprezível, qual a massa dessa partícula? Então, galera, vamos lá. A ideia básica é a seguinte: você tem uma placa aqui e você tem uma outra placa aqui com um orifíciozinho. E aí, quando ela sai aqui, ó, você abandona a partícula aqui nesta placa, ela virá em direção a esta placa aqui. Chegando nesta placa, ela, por exemplo, vai realizar uma trajetória como essa daqui. E ela parte daqui com uma velocidade inicial igual a 0. Vamos tentar descobrir com que velocidade ela chega nessa outra placa aqui. Para isso, a gente vai usar trabalho resultante igual a variação de energia cinética. E esse trabalho resultante nada mais é do que o trabalho realizado pela força elétrica, né? E como o trabalho é FD, então a gente vai fazer que trabalho resultante é o trabalho da força elétrica. É força elétrica vezes distância. É essa distância aqui, ó. Certo? Isso vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial, já que partiu do repouso é 0. Lembrando que esse campo aqui também, vezes esse D, tem a formulazinha, né, galera? É vezes D igual a U. Então a gente vai botar QU na realidade, né? Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 6 vezes a DDP. Isso vai ser M V ao quadrado sobre 2. Então, daqui você conclui que mv ao quadrado, deixa eu guardar essa informaçãozinha aqui, vai ser 10 a menos 3. Belezinha? Agora vamos para outra situação, que é agora dentro do campo magnético. Toda vez que uma partícula penetra perpendicularmente, né, às linhas de campo magnético,
ela realiza uma trajetória circular, um MCU, cujo raio é dado por MV sobre QB. E esse Q em módulo. Falou pra gente aí que o raio é 20 centímetros, 0,2 metros, né? Isso é M vezes V, carga vezes campo. Então, 5 vezes 10 a menos 6 vezes campo. 2 vezes 10 a menos 2. Então, galera, esse nosso MV vai daí, vamos ver, 2 vezes 10 a menos 8, né? Elevando ao quadrado, você vai ter M2, V2, igual a 4 vezes 10 a menos 16. E aí, onde tem V2, eu boto este V2 aqui em cima. Então, M ao quadrado vezes 10 a menos 3 por M, igual a 4 vezes 10 a menos 6. Cortamos aqui. Então, nosso M será 4 vezes 10 a menos 3. Deixa eu ver se está tudo certinho, galera. Senão vai dar ruim aqui. Menos 8. Opa, não é menos 6 não, galera. É menos 16, perdão. Menos 16. Então aqui vai dar menos 13. Então 4 vezes 10 a menos 13 quilogramas. Tem aí? Tem. Letra E. Tranquilo, galera? Então vamos lá para a nossa questão de número 26. E como eu vou precisar de espaço, muito provavelmente, vou fazer o seguinte. Vamos botar a nossa 26 aqui. Então vamos lá, galera. 2 móveis P e T com massas de 15 kg e 13 kg, respectivamente, móveis em sentidos opostos, com velocidade VP de 5 e VT de 3, até sofrer uma colisão unidimensional, parcialmente elástica, de coeficiente de restituição 3/4. Determine a intensidade de suas velocidades após o choque. Então aqui, galera, aqui a gente vai simular o antes, né? Vamos imaginar um indo para cá e o outro indo para cá. E aqui a gente vai tentar simular o depois. Esse aqui voltando e esse aqui indo para a direita, tá? Então a ideia aqui é, vamos lá, deixa eu tentar botar aqui embaixo. Esse VP aqui de 5 metros por segundo, esse VT aqui de 3 metros por segundo. Esse aqui vai ser o VP' e esse aqui vai ser o VT', beleza? E nessa brincadeira a gente vai supor para a direita como sendo positivo. Foi? Como é colisão, a gente vai começar fazendo Q inicial igual a Q final. Tudo de acordo com essa nossa orientação positiva para a direita. Então, no início você tem P positivo e T negativo, né? Então vai ser MP vezes VP menos MT vezes VT. E depois você vai ter MT vezes VT' menos MP vezes VP'. Vamos substituir isso aí, galera? Então, vamos embora. Massa de P é 15, então vai ficar 15 vezes 5 menos 13 vezes 3. Isso aqui vai ser 13 vezes VT' menos 15 vezes VP'. Então daqui você tem que 13 VT' menos 15 VP' igual a 75 menos 39, não é isso, galera? Então você vai ter aqui 5 vezes 15, 75, 3 vezes 3, 39. 75 menos 39 dá 36. Tá aqui a nossa equação 1. Belezinha? Agora vamos lá para a nossa equação 2, que vem do coeficiente de restituição, que ele fala que vale 3/4. O coeficiente de restituição é o módulo da velocidade relativa de afastamento sobre o módulo da velocidade relativa de aproximação.
Então, você vai ter 3/4 igual a velocidade relativa de afastamento, galera. Afastamento é pós-colisão. Pós-colisão, como eles estão caminhando em sentidos opostos, você soma VP' mais VT'. Idem para aproximação, que é antes do choque. 5 mais 3, que vai dar 8. Então, 5 mais 3. Daqui você conclui que VT' mais VP' tem que dar 6. Isso é a nossa equação 2. Belezinha, galera? Agora você vai, não precisa resolver, você vai atrás de uma resposta que atenda essas duas condições simultaneamente. A soma de 6 não pode ser a letra A, pode ser a B, não pode ser a C, pode ser a D, não pode ser a E. Então, vamos lá para opção B, por exemplo, né? Aí vai ter que fazer uma continha para a gente dar uma olhadinha, né? 13 vezes 4,5. Então, vamos ver quanto que daria isso aqui, galera. Se fosse a B, né? 13 vezes 4,5 daria 58,5. Ah, não, perdão. É 13 VT', né? Então, VT' é 1,5. Já vi que a B não vai dar. Porque se você botar ah, não. Se bem que ele começa com o VT, né? Então, tá certinho. Então, peraí. 13 vezes 4,5 dá 58,5 menos 15 vezes 1,5 dá 36, certinho. Galera, então vamos ficar aí com a nossa letra B de bola, certinho. Substituir, bateu. Se a gente inverter vai dar ruim. Belezinha? Depois você confirma aí. Vamos lá para a nossa questão de número 27, que fala o seguinte: uma haste homogênea de peso P repousa em equilíbrio apoiada em uma parede e nos degraus de uma escada, conforme ilustra a figura abaixo. A haste forma um ângulo θ com a reta perpendicular à parede. A distância entre a escada e a parede é L. A haste toca a escada nos pontos A e B da figura. Utilizando as informações contidas na figura acima, determine o peso P da haste, admitindo que FA é a força que a escada faz na haste no ponto B, no ponto A, e FB é a força que a escada faz na haste no ponto B. Então vamos lá, galera. Deixa eu mudar a sua cor aqui para não ficar muito sobrecarregado de preto. Então, forças que atuam nessa haste, você vai ter aqui a FA, que ele citou, né? Você vai ter aqui a nossa força FA. Você vai ter aqui a nossa força também perpendicular à haste, que é a nossa FB. No meio da barra você vai ter aqui o peso dela. E você ainda tem aqui no ponto de contato com a parede outras forças que atuam, mas a gente não vai levar em consideração que eu vou fazer o somatório dos torques em relação a esse ponto O. Então essas forças não produzirão momentos ou torques em relação ao ponto O que eu escolhi como polo. Então, dividindo essa barrinha em 3 partes idênticas aí, vou chamar essa aqui de L pequenininho, L pequenininho e L pequenininho. Então vamos lá, galera, na questão 27, o somatório de todos os momentos em relação ao ponto O, supondo o sentido horário positivo, tem que dar 0. Belezinha? Então você vai ter, de acordo com essa convenção, lembrando que momento é mais ou menos força vezes distância. Que distância é essa? Distância entre a linha de ação da força e o ponto que eu escolhi como polo. Então você vai ter P vezes. Bom, então a distância que me interessa aqui, galera, é essa distância aqui, ó, que eu vou tracejar aqui. Essa aqui, ó. Essa aí é a distância que será o braço da alavanca de P. Então será 3L sobre 2 vezes cosseno de θ menos FA vezes L menos FB vezes L. Não precisei decompor essas distâncias porque elas já estão na perpendicular. Aliás, FB, galera, não é L, é 2L. Isso tem que dar 0. Tranquilinho?
Dá para cortar? Com certeza dá para cortar aqui, não dá? Dá para cortar esse L, dá para cortar esse L e dá para cortar esse L. Então, nós vamos ficar aqui com 3P cosseno θ sobre 2 igual a FA mais 2FB. Então, se você isolar o P, ele vai ficar 2 dividido por 3 cosseno θ, FA mais 2FB. Com isso, galera, a resposta correta é a letra B de bola, não é isso? 2 sobre 3 cosseno θ, FA mais 2FB. E vamos lá para a questão de número 28. Um painel coletor de energia solar para aquecimento residencial de água com 60% de eficiência tem superfície coletora com área útil de 20 metros quadrados. A água circula em tubos fixados sob a superfície coletora. Suponha que a intensidade de energia solar incidente seja de 2.000 watts por metro quadrado. Galera, então qual vai ser aí a potência útil? Será 60% de 2.000, só que é por metro quadrado, como são 20 metros quadrados, vezes 20. Então, fazendo essa continha aqui, vamos lá, corta esse 0, corta esse 0, corta esse 0, 0, 6 vezes 2.000, 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24. Então, 24.000 watts são produzidos e são utilizados, belezinha? Então, vamos embora. E que a vazão de suprimento de água aquecida seja de 6 litros por minuto. Beleza, já temos a quantidade e o tempo. Assinala a opção que indica aproximadamente a variação de temperatura. Aí mole, a gente vai usar Q igual a M vezes C vezes Δθ. Como calor é uma forma de energia, energia é potência vezes tempo. Potência da fonte vezes o tempo de aquecimento. Isso é M, C, Δθ. Então, você vai ter aí 24 vezes 10 ao cubo. Quanto tempo, galera? Por minuto? 1 minuto 60 segundos. Essa brincadeira vai sair em joule. A massa 6 litros dá 6 quilos. 6 quilos, 6.000 gramas. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura você quer, multiplica por 4,2, já vai sair em joule. Então, 6 vezes 10 ao cubo, com 6 vezes 10 ao cubo. Então, nossa variação de temperatura será 240 dividido por 4,2. Então, 240 dividido por 4,2. Vamos lá fazendo a calculadora de novo, galera. 240 dividido por 4,2. Isso dará aproximadamente 57,1 graus Celsius. Então tá aí, galera. Letra E. Belezinha? Bom, galera, a questão 29 eu vou ficar devendo para vocês. Por quê? Não que eu não tenha conseguido fazer. Eu até fiz de 2 ou 3 maneiras diferentes e nenhuma bateu com esse gabarito, de modo que eu a considero anulada. Olhei o gabarito do concorrente e o gabarito dos concorrentes, na realidade, também não batiam. O que chegou mais perto, né, chegou no valor de menos 13,8. Então, nós não conseguimos chegar num valor adequado para marcar o gabarito dessa questão. De modo que, para mim, essa questão ela é anulada. Mas, se você quiser conferir com o concorrente aí, o gabarito, fique à vontade. Belezinha? Vamos lá para a nossa questão de número 30, que fala o seguinte: um cubo de 25 quilos e 5 metros de lado flutua na água. O cubo é então afundado ligeiramente para baixo por Dona Marise e, quando liberado, oscila em um movimento harmônico simples com certa frequência angular. Desprezando-se as forças de atrito, essa frequência angular é de quanto? Então, galera, a ideia básica aqui é mais ou menos a seguinte. Aqui você tem uma caixinha, né? Ele fala que é um cubo, né? 5 metros de lado, flutua na água. Belezinha. Então, imagina aqui um cubinho aqui, mais ou menos. Tá? Só para a gente ter uma ideia.
ele flutuando na água. E aí, aliás, eu vou até aumentar um pouquinho aqui, galera, porque a gente vai ter que afundar esse garoto, né? Então a gente vai ter que fazer o contrário. Então vamos botar aqui e aqui, um antes e um depois. Então vamos imaginar um cubo mais ou menos assim. Tranquilinho, essa primeira situação. E depois você o afunda. Então quando você o afunda, vamos supor que ele venha para essa situação aqui, ó. Belezinha até aí? Então aqui você tem um comprimento, por exemplo, L, sei lá, né? E aqui você o afunda mais de um comprimento X da vida, né? Lembrando que quando você afundá-lo de X e soltar, ele vai ficar oscilando em torno dessa linha tracejada que eu delimitei aí, belezinha? Ótimo. Então vamos lá, galera. Ele já deu a dica, né? Vai realizar uma MHS, então vamos embora. Na primeira situação, deixa eu só trocar a coisinha aqui para voltar para preto. Então, nessa primeira situação aqui, galera, você tem empuxo igual a peso. Ou seja, o peso vai ser a densidade do líquido, né? Se bem que a gente tem um peso, né? Não vai ter problema nenhum, não. Então, vamos fazer o seguinte, deixa guardada essa informação aqui, beleza? Na segunda situação, que é essa aqui, essa situação aqui, você também vai ter empuxo igual a peso, só que é um novo empuxo, não é isso? Belezinha? Na situação inicial. Porém, quando você soltar, você vai ter uma força resultante aí, né? Quando você soltar, qual vai ser essa força, qual vai ser essa força resultante aí, galera? Vai ser o novo empuxo menos o peso, né? Tranquilo? Então, você vai fazer empuxo menos peso igual a M vezes A. Tranquilinho? Então, você vai ter aqui... deixa eu ver se ele deu tudinho aqui, galera. Acho que tá tudo certinho. Deu a massa, né? Então tá. Então, qual é esse novo empuxo? Então, é densidade da água vezes G vezes o volume submerso menos o peso, né? Peso. Isso é massa vezes... Essa aceleração é a aceleração da MHS, que é ômega ao quadrado X no nosso caso, né? Olha lá, o X vai oscilar com uma amplitude X. Belezinha, tá aí? Então, vamos dar uma melhorada aqui, galera, nessa historinha aqui. Então, você vai ter densidade da água vezes G. Qual o volume submerso, galera? Vai ser a área da base vezes a altura menos peso, né? Que é massa vezes gravidade igual a M ômega ao quadrado X. Nosso objetivo é achar o ômega. Então, você vai ter aqui, fazendo a distributiva, D da água, GSL, mais D da água, GSX. Opa, perdão, vou ter que apagar esse finalzinho aqui. Menos MG igual a M ômega ao quadrado X. Beleza, galera? Mas aqui tem um pulinho do gato, que é o seguinte, vou até trocar a cor novamente. Esse garoto aqui é igual a esse garoto aqui. Por que eu sei disso? Por causa disso aqui, ó. Porque o empuxo na primeira situação é justamente... Perdão, gente. O empuxo na primeira situação é justamente DGS vezes L, que é igual a MG. Então, esses dois aqui, ó, a gente pode cortar. Belezinha? E aí, ficamos com X aqui, X aqui. Foi? Belezinha? Ótimo. Agora é só nós substituirmos ali e vermos o que dá pra gente fazer. Então, nós chegamos à conclusão que o nosso ômega ao quadrado, ele é DGS sobre M.
E aí o nosso ômega será raiz de dgs sobre m. Então, o nosso ômega será raiz de densidade da água, galera, 10 ao cubo, né? Gravidade 10, área da base 5 ao quadrado e a massa do garoto 25. Cortamos 25 com 25, raiz de 10 à quarta é 10 ao quadrado, que é 100. Então tá aí, 100 radianos por segundo. Ficamos com a nossa letra B de bola. Tranquilinho até aí, galera? Vamos lá voltar então para a nossa questão de número 31, que fala o seguinte: considere uma polia girando em torno de seu eixo central conforme a figura abaixo. A velocidade dos pontos A e B são respectivamente 60 cm por segundo, que é 0,6 metros por segundo, e 0,3 metros por segundo. A distância AB vale 10 centímetros. O diâmetro e a velocidade angular da polia, respectivamente, valem. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui nesse cantinho que fica melhor para a gente. Você sabe que o VA é ômega A vezes RA, beleza? E que o VB, ele é ômega B vezes RB. Porém, como esses dois pontos estão girando sobre o mesmo disco, ou seja, eles pertencem ao mesmo disco, claro que eles vão compartilhar o mesmo ômega. Então, esse ômega aqui, ó, a gente pode chamar de ômega, e esse ômega B a gente pode chamar também de ômega. Tranquilo até aí? Beleza, então, se você fizer VA menos VB, subtraindo, você vai ter ômega RA menos RB. Então, praticamente acabou, né? Porque VA você tem 0,6, VB você tem 0,3, ômega você quer, e o RA menos RB é justamente aquela distânciazinha lá de 10 centímetros ou 0,1 metro. Então, nosso ômega será 0,3 por 0,1, o que dará 3 radianos por segundo. Com isso, ficamos com a letra C. E aí, você se diverte depois calculando esse diâmetrozinho aí, tá? Jogando esse ômega em qualquer uma das equaçõezinhas, né? Por exemplo, na primeira, descobre o RA. Depois multiplica por 2, já é o diâmetro. Belezinha, galera? Vamos lá para a nossa questão de número 32. A 32 fala o seguinte: considere uma bolinha de gude de volume igual a 10 centímetros cúbicos e densidade 2,5 gramas por centímetro cúbico, presa a um fio inextensível de comprimento 12 centímetros com volume e massa desprezíveis. Esse conjunto é colocado no interior de um recipiente com água. No instante T0, a bolinha de gude é abandonada em uma posição 1, cuja direção faz um ângulo θ de 45 graus com a vertical, conforme mostra a figura a seguir. O módulo da tração no fio, quando a bolinha passa pela posição mais baixa, a primeira vez, vale 0,25 newtons. Determine a energia cinética nessa posição anterior. Bom, galera, então, quando passa aqui na posição mais baixa, que é esta aqui, ó, atuam tração, não é isso? Atua também empuxo e atua peso. Tranquilinho? E aí, caramba, ficou tudo branco. Deixa eu ver se eu tiro isso daqui, galera. Deixa eu fazer diferente. Então, aqui, ó, nesse pontinho 2, você vai ter tração, você vai ter empuxo e você vai ter peso. As três únicas forças que atuam nessa partícula que está realizando um movimento circular. Se está realizando um movimento circular, você vai ter tração mais empuxo menos peso igual a resultante centrípeta mv² sobre r. Tranquilinho? Agora é só substituir. Então você vai ter tração, que é 0,25, mais empuxo é dGV, galera. Então, se empuxo é dGV, vamos lá, densidade da água vezes G, e o volume submerso. Qual o volume da bolinha? 10 centímetros cúbicos, tenho que passar para metro cúbico. Voltando 6 casas decimais, menos o peso. Peso é massa vezes gravidade.
Certo, galera? Então, massa vezes gravidade, gravidade é 10. A massa a gente vai fazer densidade vezes volume. Então, massa vai ser densidade vezes volume, 2,5 vezes 10, mas isso aqui sai em grama, volta 3 casas para quilo. Isso vai ser mv ao quadrado sobre o raio, que é o comprimento do fio. 12 vezes 10 a menos 2. Eita! Então, vamos lá, galera. Aqui você vai ter mv ao quadrado igual... Esse 12 vezes 10 a menos 2 vai multiplicar aquela galera ali. 0,25. 10 a 4, 10 aqui. Mais 0,1 menos 0,25. É isso? Deixa eu ver. 10 a menos 3, 10 a menos 1, 0,25. Então, cortamos. Então, vai ficar mv ao quadrado igual a 12 vezes 10 a menos 3. Se eu dividir por 2, como eu quero energia cinética, você vai ter energia cinética igual a 6 vezes 10 a menos 3, 0,006 joules. Tá aí, galera. Resposta, letra B de bola. A questão de número 33, galera, foi anulada pela banca, tá? Essa realmente foi anulada pela banca. Vamos lá para a nossa questão de número 34, que fala o seguinte: o aquário da figura abaixo apresenta bordas bem espessas de um material cujo índice de refração é igual a raiz de 3. Um observador curioso aponta uma lanterna de forma que seu feixe de luz forme um ângulo de incidência de 60 graus, atravessando a borda do aquário e percorrendo a trajetória AB. Em seguida, o feixe de luz passa para a região que contém o líquido sem sofrer desvio. Galera, se não sofre desvio, ele está te dizendo que o índice de refração do aquário é igual ao índice de refração do líquido, porque se fossem diferentes, pela lei de Snell haveria um desvio. Então, como não há desvio, você já sabe que esses índices são iguais. Considere o índice de refração do ar igual a 1. O feixe de luz emergirá do líquido para o ar no ponto C. Então, vamos lá, galera. O nosso objetivo inicial é descobrir que ângulo é esse aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer diferente. Vou até botar de outra corzinha aqui. Botar de vermelho novamente, galera. Não, tá de um azul, só pra gente não ficar sempre com a mesma cor, né? Nosso objetivo é descobrir esse ângulozinho aqui que eu vou chamar de alfa. E aí esse alfa a gente descobre pela lei de Snell, né? Fica N do ar seno de I igual a índice do aquário seno de R. Vou chamar de alfa. Belezinha, tem aí? Então, vai ficar 1 vezes raiz de 3 sobre 2. O índice do aquário é raiz de 3 vezes seno de alfa. Daqui você conclui que o seno de alfa é meio. Óbvio que esse alfa só pode ser 30 graus. E aí a gente vai gerar um triângulozinho aqui bonitinho para a gente poder brincar. Esse aqui. Esse aqui. E aqui você fecha justamente aqui, ó. Esse garotinho aqui é o C, esse garotinho aqui é o A. Aqui eu vou gerar um ponto D qualquer da vida, belezinha? Tá aqui o nosso ângulo alfa. O nosso objetivo é descobrir esse beta aqui ou não. Porque o que vai acontecer, galera? É esse ângulo beta aí que vai definir o que vai acontecer com o raio luminoso. Porque se a gente traçar uma normalzinha aqui, ó, o beta vai ser esse cara aqui. Se ele superar o ângulo limite para esse par de meios, beleza. Vamos calcular o ângulo limite? Então, seno do ângulo limite é índice do menor, que no caso vai ser o índice do ar, sobre o índice do maior, que vai ser o índice do líquido. Então, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 3, o que dará raiz de 3 sobre 3. É por aí. Então, vamos lá, galera. Vamos calcular o seno de beta? Vamos embora. Bom, o seno de beta, ele é igual ao cosseno de alfa, que é igual ao cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso objetivo é
comparar o seno de beta com o seno do ângulo limite. Ou seja, comparar raiz de 3 sobre 2 com raiz de 3 sobre 3. Então, como seno de beta é maior que seno de L, você já sabe que vai ocorrer o que com raio? A famosa reflexão total. Por quê? Porque o ângulo de incidência supera o ângulo limite. Então, a resposta correta, a letra E. Não, o raio não vai sair, pois o seno do ângulo refratado é maior que o seno do ângulo limite. Belezinha, galera? Vamos lá para a nossa questão de número 35, totalmente mal formulada, mas vamos lá. O esquema a seguir mostra duas esferas presas por um fio fino aos braços de uma alavanca. A esfera 2 tem massa de 2 gramas e volume de 1,2 cm3 e encontra-se totalmente mergulhada em um recipiente com água. Considerando a balança em equilíbrio, qual é o valor da massa M1 da esfera 1 em gramas? Galera, primeiro que ele não deu o braço dessas alavancas, né? Essa distância aqui, a princípio, não é igual a essa distância aqui. Pela própria figura, né? Mas aí deveria ter falado, mas para resolver, a gente vai ter que considerá-las iguais. Então, é claro que trata-se de uma alavanca em equilíbrio. E toda alavanca em equilíbrio, o que a gente resolve? Como é que a gente resolve? F1 vezes D1 igual F2 vezes D2. Em outras palavras, somatório dos torques igual a zero. A força 1, no nosso caso, vai ser o peso 1, e a força 2, no nosso caso, vai ser aquela esferinha que está dentro daquele líquido que é a nossa água. Então, se não tivéssemos água, aquela força seria igual a P2. Como tem água, a força que vai ser feita agora na trave vai ser P2 menos empuxo. Então, aqui você vai ter P1 vezes X igual a P2 menos empuxo vezes X. Cortamos X com X, belezinha? Então, você vai ter aqui M1 vezes G, e aqui você vai ter M2 vezes G menos DGV. Cortamos. Você vai ter M1 igual a M2, que é 2, menos a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e o volume de 1,2. Então, 2 menos 1,2 dará 0,8 gramas. Belezinha até aí, galera? Ficamos então com a nossa letra D de dado e vamos para a questão de número 36, que fala o seguinte: o tipo de manômetro mais simples é o de tubo aberto, conforme a figura abaixo. Galera, manômetro mede pressão efetiva, ou seja, a pressão que o gás exerce, tirando-se a pressão atmosférica, tá? Então, uma pressão efetiva, também conhecida como pressão hidrostática, diferente da pressão absoluta, que leva em consideração a pressão atmosférica. Uma das extremidades do tubo está conectada ao recipiente que contém um gás a uma pressão P-gás, e a outra extremidade está aberta para a atmosfera. O líquido dentro do tubo, em forma de U, é o mercúrio, cuja densidade é 13,6 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Considere as alturas H1 5 e H2 8. Qual é o valor da pressão manométrica do gás em Pascal? Então, vamos voltar aqui para o nosso vermelhinho para não confundir, né, já que o líquido é azul. E aí a gente vai traçar uma horizontalzinha aqui na superfície de separação. Vamos chamar esse pontinho aqui de ponto A. Vamos chamar esse pontinho aqui de ponto B, como a gente já fez em outro exercício. E obrigar PA a ser igual a PB. 2 pontos no mesmo nível de um mesmo líquido, certo? Sendo que esse PB aqui nada mais é do que a pressão exercida pelo gás. Então, como é que você vai ter isso aqui? P do gás vai ser igual a... Quem é PA, galera? PA, como o lado esquerdo está aberto, vai ser pressão atmosférica mais DGH2 menos H1, né? Então, H2 menos H1, ou seja, é o nível do líquido azul que está acima da faixa vermelha. Então, Pgás menos PATM, que é o que nós chamamos de pressão manométrica, é densidade do mercúrio, galera, 13,6 vezes 10 ao cubo. Gravidade ele manda considerar 10 e a diferença entre as alturas 8 e 5 dá 3 vezes 10 a menos 2. Então, pressão manométrica será...
Vamos lá, galera. 3 vezes 13,6. Aqui vai dar 10 a quarta, 10 ao quadrado, né? Então, vezes 10 ao quadrado. 3 vezes 13,6. 3 vezes 6, 18 vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10 vai 1. 3 vezes 3, 1, 4. Então, dá 40,8. Então, pressão manométrica será 4,08 vezes 10 ao cubo Pascal. Então tá aí nossa letra B de bola. Prossigamos com a nossa questão de número 37, galera. A 37 fala o seguinte: um estudante decidiu fotografar um poste de 2,7 metros de altura em uma praça pública. A distância focal da lente de sua câmera é de 8 centímetros. Ele deseja que a altura da imagem em sua fotografia tenha 4 centímetros. Galera, como é uma câmera fotográfica, a imagem que se forma é real, invertida e menor em relação ao objeto, certo? Isso vai fazer diferença nas nossas fórmulas por causa da convenção de Gauss. A que distância do poste o estudante deve se posicionar? Ou seja, ele quer a distância entre o poste e a lente, ele quer o P. Uma equação adequada para isso, galera, é aquela que a gente usa muito no pré-militar, né? Que junta a equação do aumento linear transversal com a equação de Gauss, que é A igual a F sobre F menos P. Onde esse A nada mais é que a razão entre I e O. Esse é F sobre F menos P. Vamos substituir. A altura da imagem é menos 4. A altura do objeto, agora a gente vai ter que passar para centímetro também, né, galera? 270, que é 2,7 metros, né? O poste, isso dá 270. Isso é a distância focal, que é de 8 sobre 8 menos P. Então, galera, vamos simplificar isso aqui, né? Corta aqui, aqui dá 2, aqui dá 1. Então, cruzando, vai dar P menos 8 igual a o dobro de 270 dá 540. Então, nosso P será 548 centímetros. Tem aí? Tem. Então, letra E. Nosso P deu 548. Vamos lá para a questão 38. Então, vamos embora. Na situação apresentada no esquema abaixo, o bloco B cai a partir do repouso de uma altura Y. E o bloco A percorre uma distância total, Y, claro, mais D. Considere a polha ideal e que existe atrito entre o corpo A e a superfície de contato. Sendo as massas dos corpos A e B iguais a M, determine o coeficiente de atrito cinético com μ. Galera, primeiro, quando eu abandonar B, é claro que A e B vão se mover juntos com a mesma aceleração. Vamos tentar descobrir qual é essa aceleração. Só é aplicar para o conjunto força resultante igual a M vezes A. Para a gente descobrir essa aceleração do conjunto, que vai ser a aceleração individual, já que eles se movem juntos. A força resultante, que atua no sistema, uma a favor e outra contra, é peso de B menos Φ, que atua em A. Esse é o somatório das massas vezes a aceleração. Então, vai ficar, galera, o seguinte, como é literal, M vezes G menos Φ é μ vezes a normal de A, que é igual ao seu peso, vezes, não é isso? Peso menos Φ, aliás, perdão, deixa eu só apagar aqui, vezes, não, Φ é μ vezes a normal. Isso é igual a 2M vezes A, né? Porque é do sistema. Então, cortou, o A vai ser G sobre 2, não é isso, galera? 1 menos μ. Deixa eu ver se está certo essa conta para não dar ruim, galera. 1 menos μ, isso, G sobre 2, 1 menos μ. Beleza. Agora, galera, vamos descobrir que velocidade o A vai ter após percorrer essa distância Y aqui, que é essa aqui, ó. Essa velocidade que ele vai ter no final desse trecho é a inicial desse trecho aqui. Então, por Torricelli, V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, vai ficar V ao quadrado igual a 0, que é a partir do repouso, mais 2 vezes aquela aceleração, vezes o delta S, que é Y.
Então, cortamos 2 com 2, chegamos à conclusão que V ao quadrado será GY1 menos μ. Tranquilinho? Agora, ela vai ser a inicial daquele trecho D ali, ó, porque a final vai ser 0. Então, para esse trecho, a gente vai fazer o seguinte. Vamos trocar de cor aqui para não confundir. E vamos brincar... Não, vou botar azul. E vamos brincar desse lado aqui. Então, para esse trecho aqui D, vou usar trabalho resultante igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Beleza? Sendo que a final é 0. E ali, a única força que realiza o trabalho é a FAT. Então, vai ficar menos FAT vezes D igual a menos energia cinética inicial. Corto menos com menos, FAT é μ vezes a normal, μ mgd igual a energia cinética inicial. Vai ser mv ao quadrado sobre 2. Cortamos m com m. E ele que é o nosso coeficiente de atrito. Então, μ vai ser v ao quadrado sobre 2gd. Então, nosso μ, galera, agora vamos lá. GY1 menos μ sobre 2gd. Putz, agora vai ter que organizar isso aqui, galera. Corta g com g, então vai ficar 2dμ igual a y menos yμ. Passo o μ por lá de lá. μ que multiplica 2d mais y igual a y. Então, daqui você conclui que μ vale y dividido por... Não é isso, y? É y dividido por y mais 2d. Então, resposta correta, letra A. E vamos para a nossa questão 39. 39 fala o seguinte: um trem deve partir de uma estação A e parar na estação B, distante 4 km de A. A aceleração e a desaceleração podem ser no máximo de 5, e a maior velocidade que o trem atinge é de 72 km por hora. Lembrando que 72 km por hora dá 20 metros por segundo. O tempo mínimo para o trem completar o percurso de A até B é em minutos D. Já falamos em uma questão anterior que quando você tem esses probleminhas de aceleração, desaceleração, distância percorrida, o mais interessante é a gente apelar para um gráfico de velocidade por tempo. Né? Então, num gráfico de velocidade por tempo, você teria algo mais ou menos assim, ó. Aumentou, manteve constante e diminuiu. E aí vamos dar uma melhorada aqui, porque essas acelerações e desacelerações são iguais, né? Então, vamos voltar para o azul aqui. Galera, então vamos lá. Atinge uma velocidade máxima em metros por segundo de 20 metros por segundo, parte do repouso. Ora, se a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. Né? Então, para chegar a 20, claro que são 4 segundos. Tudo bem até aí? Tudo beleza? Então, esse intervalo aqui, ó, é de 4 segundos. Assim como, deixa eu dar uma apagada aqui para ficar melhor. Esse intervalo aqui, ó, eu vou chamá-lo de 4 segundos. Por simetria, esse intervalo de frenagem também é 4. E esse aqui eu vou chamar de T. Belezinha até aí? E essa área aqui, você sabe pelo que ele está falando, que representa um ΔS de quanto? De 4 km ou 4.000 metros. Então, você vai fazer base maior, 8 mais T, mais base menor, vezes altura dividido por 2, tem que dar 4.000. Aqui dá 10, corta aqui. Então, você vai ter 2T mais 8. É isso, gente? 2T mais 8 igual a 400. Tranquilo? Deixa eu ver se está certinho. 8 mais T certinho, galera. Então, 2T igual a 392. Então, nosso T será metade de 392, galera. Quanto que vai ser nessa historinha aí? 195, 196 segundos. Então, o tempo total será de 8 mais T.
Então, isso aqui será 204 segundos. 204 segundos, isso dá quantos minutos, galera? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. 204 segundos, 204, vai dar 3,4. Então, isso aqui dá 3,4 minutos. Então, tá aí, galera. Resposta letra A. Beleza? Porque ele quer o tempo total. O tempo total é 4 mais T mais 4, que dá 8 tempo. Vamos lá para a nossa questão de número 40 e última, galera. Ele fala o seguinte: uma corda ideal está atada a um diapasão que vibra com uma frequência F1 e presa a um corpo de massa M igual a 2,5 kg, conforme a figura 1. A onda estacionária que se forma possui 6 ventres, que formam 3 metros de comprimento. Beleza, então a gente pode dividir isso aqui em 3, ó. Um pedacinho daqui para cá, ó, galera, ó. Outro pedacinho daqui para cá e outro pedacinho daqui para cá, cada um valendo 1 metro. Daqui, só dessa observação, você já conclui que o lambda dessa onda estacionária vale 1 metro. Tranquilinho até aí? Beleza. Com isso, você já descobre até quem é F1, porque você pode fazer V igual a lambda vezes F. E como é questãozinha Defon, né? A gente vai ter que supor que essa velocidade aí é de 340, deixa eu ver. Não, porque é corda, a gente vai fazer diferente. Talvez tenha que supor lá na frente, mas por enquanto a gente vai usar a relação de Taylor, raiz de T, sobre μ, já que ele deu a densidade linear da corda aqui, ó. Isso vai ser lambda vezes F1, né? Então, nosso F1 será raiz de... Quem vai ser essa tração aí, galera? A tração é o próprio peso, né? Peso é massa vezes gravidade, massa vezes gravidade. E a densidade linear, 250 gramas por metro? Não, grama não, tem que passar para quilo, né? Então, quilo por metro. Então, essa historinha aqui, galera, vai dar 25 dividido por 0,25. Isso vai dar 100. Tá com uma pinta de que vai dar 100. Então, raiz de 100, 10. Né? Se você simplificar bonitinho, ó, porque 2,5 vezes 10 é 25. Sobra 10 a menos 3 vezes 10, que é 10 a menos 2. Sobe como 10 ao quadrado, que é 100. Então, já achei F1. Vamos lá para F2. F1 deixa guardado. Bom, um diapasão de frequência F2 é posto a oscilar, a vibrar na borda de um tubo com água, conforme a figura 2. O nível da água vai diminuindo e na altura de 42,5 centímetros ocorre o primeiro aumento de intensidade sonora. Então, já vimos isso em outra questãozinha, né? Irá se formar uma onda estacionária com esse formato aqui. E isso aqui vai corresponder a lambda sobre 4, né? É o primeiro harmônico de um tubo sonoro fechado. Desprezamos o atrito considerando a rodana ideal, a razão das frequências F2 e F1 aproximadamente. Então vamos lá, galera. Vou botar de outra cor aqui para separar. Então você vai fazer que lambda sobre 4 tem que dar 42,5 centímetros. Então nosso lambda, 4 vezes 42,5, 170, deixa eu ver, 170 centímetros, 1,7 metros. Aí você faz V igual a lambda F, considera o V 340 metros por segundo, como eu falei, não foi dado, deveria. Isso é 1,7 vezes F2. Fazendo essa continha, você encontra 340 por 1,7, isso dará 200, não é isso? Deixa eu ver se vai dar 200 mesmo, galera. 3,4 daria 200 Hz. E aí ele quer que você faça F2 dividido por F1. Então ele quer 200 dividido por 10. Isso dá 20. Tem aí? Tem. Que beleza. Letra C. Então é isso, galera. Finalizamos. Provinha da Defon 2017. Fiquem atentos, que aí nessa semaninha aí eu faço a outra provinha com vocês, tá? Defon 2018. Tudo beleza? Fiquem com Deus. Beijo no coração.